O abandono do amor a Cristo foi substituído pelo sistema nicolaíta. Ou seja, a direção do Espírito Santo aos poucos foi substituída pelo controle de homens, pelo governo dos homens. Então, através dos séculos, esta cultura nicolaíta, esta hierarquia religiosa, este governo estabelecido pelo homem foi se fortalecendo. E juntamente com este governo começou a idolatria e a prostituição. Como a palavra nos ensina, o Senhor Jesus é o noivo da igreja, sendo ela a noiva de Cristo. Mas a partir do momento que esse relacionamento é rejeitado, é substituído por um outro governo, então isto aos olhos de Deus é como uma prostituição. E juntamente com esta prostituição veio toda sorte de idolatria. Tudo aquilo que no passado fazia parte das religiões pagãs foi aos poucos sendo adotado na igreja, sendo recebido na igreja. Muitas festas receberam outros nomes para disfarçar, mas foi um engano total e a palavra é muito clara em Apocalipse que aconteceu a idolatria e a prostituição. Quando Jesus escreve esta carta, o Apocalipse, endereçada à igreja na cidade de Tiatira, assim ele diz: esta mulher Jezabel, que se declara profetisa, ensina meus servos a prostituir e ensina meus servos a comer dos sacrifícios da idolatria. Naquele tempo era uma profetisa naquela cidade, mas isso também é uma linguagem profética que descreve como a igreja foi se degradando através dos tempos, através da sua história. Com este governo de Cristo abandonado e com esta organização humana estabelecida, nós nem podemos imaginar quantas coisas, acréscimos foram introduzidos. Porém, o grande e maior de todos os problemas é esta transferência do governo de Cristo para o governo do homem. Porque quando Deus governa, tudo é maravilhoso. Ele pode dizer: Filipe, vai à estrada de Gaza e profetiza ao eunuco. Ele pode dizer: sobe naquele carro e fala a esse homem que está sedento pela palavra de Deus. Quando o Espírito está no comando, tudo é diferente. Nós nem podemos imaginar o que Deus pode fazer. Mas quando o homem governa, chega o caos que temos hoje. Tamanha confusão que nem nos damos conta. Uma vez que a igreja passou a ter um governo próprio, ela também precisou de uma doutrina própria, de um ensinamento próprio. Por isso, aquela mulher ali na cidade de Tiatira, que o Espírito nos ensina, nos mostra que ela se declara profetiza, assim também as organizações religiosas, os mestres destas organizações se declararam profetas e uma diversidade de linhas teológicas passaram a existir, porque tudo estava nas mãos do homem e não no controle do Espírito Santo. Estes textos nos mostram a respeito do comer dos sacrifícios da prostituição ou dos sacrifícios da idolatria. Isto, espiritualmente falando, significa uma mistura entre palavra de Deus mais doutrinas pagãs. Isto significa palavra de Deus mais doutrina de homens. Deus não tolera esta mistura. Por isso ele chama isto de prostituição e de idolatria. O Apocalipse foi escrito para mostrar aos servos as coisas que iriam acontecer. E aquele frágil sistema nicolaíta do primeiro século acabou se tornando
na grande Babilônia dos dias atuais, da grande Babilônia descrita no capítulo 17 de Apocalipse. É com muita tristeza que nós falamos, ensinamos e pregamos isto. 2 vezes o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. No passado, Deus falou ao seu povo por meio do profeta Jeremias. Muitas vezes esse profeta tentou alertar, exortou o povo de todas as maneiras, porque havia injustiça na terra de Israel. Havia desprezo para com os estrangeiros, não havia cuidado para com os órfãos e com as viúvas. O povo era sem misericórdia. O povo adorava Deus no templo, mas também queimava incenso à rainha do céu e abraçava e praticava todo tipo de idolatria. E assim como Deus usou o profeta Jeremias para falar com Israel, assim também, através do livro de Apocalipse, e creio eu de tantos outros profetas que falaram através dos anos, através dos séculos. E infelizmente chegou o tempo, depois de 3 séculos, quando a igreja se uniu ao Império Romano. Uma apostasia foi crescendo a ponto de se tornar tão normal este casamento, esta união entre a igreja e o governo de Roma. Com muita tristeza no coração, Deus falou a Jeremias: 2 males fez o meu povo, deixaram a mim fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Para a igreja é dito: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, nem recebais nada procedente de suas pragas.